Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Aleluia. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 17. O jovem rico, ou mancebo de qualidade. 10, 17 diz assim: quando Jesus saía para se pôr a caminho, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Já sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não profiras falsos testemunhos, não defraudes alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele, sentiu afeto por ele e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, entrega aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me, tomando a tua cruz. Mas ele ficou triste ao ouvir essas palavras e se retirou pesaroso, porque possuía muitas propriedades. A questão das riquezas. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus para os que confiam nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E se admiravam ainda mais, dizendo entre si: então, quem poderá ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque com Deus tudo é possível. Podem sentar, exaltem a Deus com as palmas, graças a Deus, louvado seja o nosso bom Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz respeito a um rapaz que tinha muito dinheiro, era podre de rico, como diziam os antigos, ganhava dinheiro como água. Só que o coração dele estava no dinheiro, estava nas coisas materiais, e isso é bastante perigoso. Jesus, lá em Mateus 6, versículo 19 e 20, diz assim: não servireis a dois senhores. E assim Jesus disse: não servireis a Deus ou a Mamon. Não tem como ficar em cima do muro. Ou serve a Deus ou a Mamon.
o dinheiro, o Deus do dinheiro no aspecto da ambição, porque o dinheiro em si não é maldito. Agora o mamon é o diabo, que leva a pessoa a ser gananciosa, até matar por causa de dinheiro, querer se enriquecer a todo custo, não importa de que forma, é o mamon. O ser humano, ele tem aquela ambição, digamos assim, de natureza. A ambição de querer ser alguém na vida, vencer na vida, a ambição com equilíbrio, ela é sadia. Porque a pessoa que não tem essa ambição com equilíbrio, está morta. Vai viver sempre na inércia, estagnada, nunca vai pensar grande. E quantas pessoas estão assim, pensam com a barriga, e quem pensa com a barriga não pensa no futuro, não pensa em investir para o futuro. E todas as áreas da vida faz-se necessário nós investirmos na nossa vida espiritual, que é a vida com Deus, no emocional, cuidar da alma, do espírito, da mente, a vida financeira, profissional, para que tudo, uma área da vida venha acompanhar a outra. A pessoa vem ter uma vida, digamos assim, equilibrada, uma pessoa que venha a ser realizada, não somente numa área da vida, mas em todas as áreas. Aleluia. Porque a pessoa que é realizada só financeiramente, vai ser uma pessoa frustrada. A pessoa come do bom e do melhor, veste-se do bom e do melhor, mas o vazio existencial está na alma daquela pessoa, aquela lacuna. Porque quem pode preencher o vazio da alma não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é o príncipe encantado, nem a princesa encantada. Quantos já até se decepcionaram, porque esperavam encontrar felicidade em pessoas, em alguém. E a palavra de Deus ensina que Cristo sim é a felicidade. Então, quando a pessoa passa a ter vida espiritual, está em comunhão com Deus, essa pessoa ela se torna a mais rica do mundo. O mais rico do mundo não é aquele que tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro e não tem vida com Deus, não tem nada. Vida sem Jesus, ou triste vida. Vida sem Jesus não é viver. E o vazio da alma, do ser humano, é do tamanho de Deus. Porque somente Deus é quem pode preencher. Coisas materiais pode trazer assim, uma certa satisfação, mas não aquela satisfação plena. A pessoa consegue isso, conquista aquilo, mas sempre parece que está faltando alguma coisa. De manhã a pessoa já se levanta angustiada, e é uma pessoa bem sucedida financeiramente, mas não tem o principal. A palavra de Deus diz que Jesus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos da graça de Deus. E geralmente são pessoas pobres
que procuram as coisas de Deus, que procuram estar no meio de pessoas humildes. Eu não estou falando pessoas pobretonas, miseráveis, porque aí já não é normal, já é um demônio. Mas pobres, o pobre foi Deus quem fez, quem o fez. E tem piada, irmão, zombando de pobre. Quando eu era menino, eu ouvia falar assim, pobre vive de teimoso. Não, pobre vive da graça de Deus. Porque se nós dependêssemos do sistema desse país, do sistema do mundo, estaríamos perdidos. Davi disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aquele jovem, ele havia conquistado o mundo, mas ele esqueceu de conquistar ele mesmo, conquistar a alma dele para Deus, ganhar a alma dele para Deus. E quantos por aí se deram mal, outros se perderam pelo caminho, porque quiseram conquistar, ganhar o mundo. E Jesus diz de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adianta a pessoa ficar envolvida o tempo todo com trabalho, com isso, com aquilo, e perde a família. E não tem vida com Deus. Não pensa no futuro da alma. Aqui tudo é passageiro. Diz que todo sucesso não compensa o fracasso na família ou da família. Então, aquele jovem tudo, ele era bem sucedido. Mas por que ele foi ter com Jesus? Pelo fato de, na alma dele, está aquele vazio imenso. O que a riqueza não conseguia e não consegue preencher. Certa feita, um pregador, ele falou o seguinte, que uma empresária pediu para ele orar em favor dela. Chorando, disse para ele o seguinte, olha, eu daria todo o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro do mundo, para ser uma pessoa feliz. Quantos irmãos gananciosos que morreram no meio do caminho e não viveram a vida. Por isso que tem um ditado que diz assim, que devagar se vai ao longe. Quantos estão correndo de forma desenfreada e não estão vivendo? Não estão vivendo Deus, não estão vivendo a si mesmos, não estão vivendo família, não estão vivendo natureza. Muitas pessoas que estão com depressão, dentre elas, há aquelas, é porque não estão tendo tempo nem para elas mesmas, e primeiramente para Deus. Porque é Deus quem nos dá a paz, quem nos dá a alegria. Aí muitos estão buscando a alegria, a felicidade nas farras, no jogo, em coisas banais, na bebida. E a situação só vai piorando.
E pessoas nessa condição estão caminhando passos largos para o abismo, só se afundando. Salomão disse que há tempo para tudo. Aí tem gente que fala que não tem tempo para as coisas de Deus. O tempo, quem faz é a gente. É preciso saber viver. É perdido o dia que não é vivido para Deus. A vida, meus irmãos, ela é cheia de surpresas. Quantas pessoas, perto de realizar um sonho, foram ceifadas, foram pegadas de surpresa pela morte. Lá no cemitério, quantos sonhos que não foram realizados, porque ficaram pela metade, pelo meio do caminho. Mas pessoas que não conseguiram realizar, ver um sonho sendo realizado totalmente, ou mesmo que seja parcialmente, mas tinha vida com Deus, para elas, tudo que ficou para trás não foi perda, não. Porque tudo vai ficar aqui mesmo, tudo é passageiro. Até o nosso corpo vai perecer um dia. Salomão diz que é pó e ao pó se tornará um dia. E as pessoas, irmãos, estão vivendo como se elas fossem ficar por aqui mesmo eternamente. O corpo, ele vai perecer, a matéria, mas alma e espírito são eternos. Onde você passará a eternidade? Como fazer para passar a eternidade com Deus? É desprender das coisas dessa vida. Você ganha o seu dinheiro, você tem sua casa, seu carro, e a sua postura é como se você não tivesse nada daquilo. Porque o teu coração não está naquilo, o teu coração está em Deus, está lá no céu. A palavra de Deus fala para nós ajuntarmos tesouros lá no céu. Aqui a traça vai destruir tudo, mas o tesouro lá no céu, como que a gente faz para juntar tesouro lá no céu? Obedecendo a palavra de Deus, servindo a Deus. Aí estamos garantindo a nossa salvação, passar a eternidade com Deus. E este jovem rico, ele era ganancioso. Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus indagou dizendo, perguntando, por que me chamas bom? Somente há um que é bom, que é Deus. Mas Jesus não é Deus. Mas ele estava na posição de servo, de homem. E aí o que Jesus quer dizer com isso? Toda bondade que eu fizer para o irmão, para a irmã, eu não devo ficar, digam graças a Deus, me elogiando, batendo papo, ficar me gabando por isso. Toda bondade deve-se ser atribuída a Deus. Eu fiz um bem para você, apenas eu fui um canal de bênção na tua vida. Mas se não fosse a misericórdia de Deus,
para me usar a ti para fazer o bem para alguém, não teria acontecido. Porque me chamas bom? Bom é só Deus. Tem gente, irmãos, porque dá esmola, aí acha que é bonzinho, que vai alcançar salvação, porque dá uma esmola aqui, outra ali. A pessoa, ela passa a ser inserida na lei da semeadura. Todo bem que a gente faz para alguém, eu estou semeando na vida de alguém, então eu vou colher 100 vezes mais. Agora, para salvação, irmãos, isso não tem nenhuma serventia, nenhum valor para a salvação. E sim, para você receber pelo bem que você faz por alguém. Agora, a pessoa que serve a Deus, que está em comunhão com Deus, além da salvação, ela vai receber galardão lá no céu pelas boas obras que ela praticar aqui. Ainda assim, vai ser muito abençoada, porque todo o bem que a gente faz, a gente recebe por isso. É a lei da semeadura. E todo o mal que a pessoa pratica, ela vai receber também por aquilo. Aí tem gente que fala assim, todo bem que eu faço para alguém, ele voltará para mim. Não, ele vai ficar lá com aquela pessoa. Eu vou receber uma recompensa por aquele ato de bondade. Muito mais irei receber do que quando eu estou fazendo algo para mim mesmo. Então é isso que a palavra de Deus ensina. Ele perguntou, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha essa curiosidade. Aí Jesus citou os 10 mandamentos. Porque Jesus, ele veio cumprir a lei de Moisés, a qual foi resumida em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Aleluia. Então, de Jesus para cá é a dispensação da graça. Não é a dispensação da lei mais. Guardar sábado, nem os judeus davam conta de guardar o sábado. A lei era muito pesada. Aleluia. A graça, ela veio na pessoa de Jesus para aperfeiçoar a lei. Em Gálatas diz, maldito aquele que ainda quer viver debaixo da lei. Então, hoje é graça, a dispensação da graça. Então, para alcançar a vida eterna, é renunciar a tudo que não agrada a Deus. Aí aquele jovem respondeu para Jesus, eu faço tudo isso. Tudo isso aí que o Senhor citou, eu tiro de letra. Aí Jesus falou, filho, falta-te uma coisa. Manda ver, Jesus, manda ver. Vou tirar de letra. Aleluia, vai ver de tudo que você tem e reparte com os pobres. Para que, meus irmãos, foi a mesma coisa de uma cacetada bem na muleira dele. Mexeu no dinheiro, mexeu naquilo em que o coração dele estava preso.
Mas Jesus queria isso mesmo, irmãos? Era apenas uma prova. Jesus colocou aquele jovem à prova para ver se Jesus era e seria prioridade na vida dele. A salvação, a vida eterna. Vai, vende tudo o que tens e reparte com os pobres. As neopentecostais, aleluia, acha bom isso que Jesus falou. Vai, vende tudo o que tens. Só que eles falam assim, vai, vende todos os que tens e dá na igreja. Dá na igreja não, na empresa, né? Aleluia. Então eles dizem assim, agora Jesus, ele pensava e pensa nos pobres. Aí aquele jovem ficou triste, pesaroso. Diferentemente da igreja primitiva, os cristãos amavam uns aos outros, amavam o próximo. Aleluia. Eles eram unidos até na hora do partir do pão. E diz que aqueles que eram mais bem-sucedidos financeiramente, que tinham um poder aquisitivo bastante avantajado, vendiam propriedades e ajudavam aqueles que eram tão pobres que não tinham sequer um lugar para morar. E quantos irmãos hoje em dia se dizem de Deus, igrejas que se dizem de Deus, irmãos, aleluia, estão fazendo o povo comércio e não ajuda ninguém. O verdadeiro evangelho é você estender a mão para o teu irmão ao lado, que está passando privação de pão. É bem verdade que a obra de Deus precisa para se manter, mas ajudar também ao próximo. Então esse jovem, ele foi reprovado por Jesus, ele não passou no teste. Não é isso que Jesus queria. Ah, então ser rico é pecado. Dinheiro é maldito, então tem que dar tudo que eu tenho, vender ou repartir. A ganância, irmãos, a ambição tem levado muita gente para o abismo. Diz a palavra que Zaqueu, cobrador de impostos, quando teve um encontro com Jesus, partiu dele, ele mesmo se prontificou repartir toda a riqueza dele com os pobres. E ainda assim acrescentou, se eu defraudei a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Diferente deste jovem aqui, que só pensava nele, egoísta. Amar ao próximo como a nós mesmos é nos colocarmos no lugar do outro, sentir a dor do outro. Então diz a palavra que os discípulos ficaram espantados com isso e disseram para Jesus: quão difícil é entrar no reino dos céus os que têm riquezas. Quantos ricos esquecem de Deus? Hoje em dia tem pobres também, tem até crentes que estão esquecendo de Deus, até esquecem que são cristãos devido às atitudes que Deus reprova.
Aleluia. Para Deus não há impossível. Aleluia. Um rico entrar no céu. Porque o Evangelho de Jesus alcança a todos aqueles que dão lugar para Ele. Então esta é a palavra de Deus para nós. Aleluia, meu Deus. Muitos hoje em dia não querem servir a Jesus por causa das coisas do mundo. E a palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Quem não crer será condenado. Então, para alcançar a salvação, tem que passar pelo arrependimento. E daí o batismo nas águas, estar em comunhão com o Senhor, com a casa dele, com os irmãos. Amém? Amém. Pode exaltar a Deus com as palmas.